A linguagem simbólica aqui utilizada apenas prediz que a grande cidade deixará de existir e que isso será realizado com ímpeto, ou seja, repentinamente e com força, tal como se joga uma grande pedra no mar. Uma linguagem simbólica semelhante foi usada pelo profeta Jeremias quando profetizou acerca da destruição da Babilônia histórica. Em sua profecia, ele escreveu num livro simbólico o juízo de Deus sobre esta cidade. Este livro, depois de lido em voz alta perante o povo de Israel no cativeiro, deveria ser atado a uma pedra e lançado no meio do rio Eufrates. E nesta ocasião seria dito: assim será fundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Assim como uma pedra arrojada no fundo do mar, Babilônia cairá para não mais se levantar. Depois da morte vem o juízo, e depois do juízo vem a condenação eterna. E isto é confirmado através das expressões: jamais em ti se ouvirá, jamais em ti se achará, jamais em ti brilhará. Expressões que indicam que este é realmente o momento final da civilização humana. A desolação será tão grande que atividades características de uma cidade, como as artes, a música, os negócios, as atividades da vida diária, como moer farinha para fazer pão, cessarão totalmente. As atividades e festividades normais, como casamentos, não mais alegrarão as ruas e as casas. Babilônia será uma cidade morta. A expressão "os teus mercadores foram os grandes da terra" aponta para uma atitude de arrogância e extremo orgulho dos que sempre manipularam a vida econômica e comercial em toda a terra. Este fato é descrito como uma verdadeira feitiçaria, pois engana as pessoas, fazendo-as pensar que são as riquezas, as glórias e o luxo deste mundo que podem proporcionar segurança, alegria e paz. Além disso, a civilização humana, Grande Babilônia, sempre foi aliada do espírito maligno do anticristo em derramar ao longo de toda a história humana o sangue dos profetas e dos santos de Deus. Estes viveram exaltando o nome de Deus e provocando desta forma a ira de um mundo que exalta o materialismo, o consumismo, as grandes filosofias humanas e a altíssima capacidade tecnológica da geração em que vivemos. E, acima de tudo, de um mundo que se exalta acima de qualquer verdade e conhecimento de Deus, colocando-se assim em oposição àqueles que o adoram em espírito e em verdade. Babilônia era mais que somente cena de martírios. Ela era o exemplo para outras cidades, de modo que podemos dizer que ela foi cenário do martírio de todos os que foram mortos sobre a terra. É óbvio que João não está pensando em assassinato em geral, mas ainda se preocupa com o sangue dos santos e profetas. A influência de Babilônia se estenderá por todo o mundo e inspirará outras cidades a seguir o seu exemplo e perseguir os santos. É muito importante que você perceba que, embora muitos tentem encaixar todos os acontecimentos do Apocalipse na cidade de Roma ou em todo o Império Romano, e que outros digam que a grande meretriz não é Roma, mas Jerusalém, o fato é que, diante da descrição que nos é apresentada neste capítulo, assim como em outros textos, nós simplesmente não temos nenhum equivalente histórico para algo assim no primeiro século. João está pensando na Babilônia escatológica. É por isso que o fim desse derramamento de sangue pela Babilônia também será o fim de todo derramamento de sangue. É Deus que trará esse fim. Quando essas coisas acontecerem, restará apenas Jesus Cristo voltar do céu, encontrar-se pessoalmente com a besta e derrotar seus exércitos. É exatamente isso o que fará, e então estabelecerá o seu reino de justiça na terra. Mas a pergunta importante é: somos cidadãos da Babilônia ou do céu? Gente querida, estamos meditando sobre Apocalipse 18 e algo que nos chamou muita atenção é que havia o comércio de escravos na época de João. Quando é citada a lista contendo a relação de alguns dos bens que enriqueciam os reis, os políticos, os poderosos, os comerciantes e os donos dos navios mercantes também, nós ficamos impressionados com a tamanha riqueza ostentada pelo Império Romano. Os primeiros itens da lista são ouro, prata e pedras preciosas. Em seguida, o apóstolo descreve roupas suntuosas e produtos feitos de materiais caros. A madeira preciosíssima era proveniente de um tipo de árvore extremamente valorizada pelos romanos,
que a usavam para fazer armários decorativos e outros móveis de luxo. Havia naquele tempo uma grande demanda de especiarias importadas, tanto para uso alimentício quanto para uso pessoal na forma de perfumes. Como tantos países de hoje, a cidade de Roma dependia de alimentos importados. Na verdade, grandes cidades da atualidade passariam fome, se não fosse pelos caminhões e trens que as abastecem de carnes, frutas e legumes todos os dias. No entanto, o último item da lista e o mais perturbador são os escravos. E que não era incomum leiloar até 10.000 seres humanos em um dia nos grandes mercados de escravos do Império. Pessoas tratadas como objetos, compradas, vendidas, usadas e maltratadas. Muitos questionam se João estaria sugerindo que, no fim dos tempos, haveria uma volta à prática da escravatura. Talvez não no sentido antigo, mas sem dúvida pode-se observar que cada vez mais as pessoas estão perdendo sua liberdade no mundo da atualidade. Pessoas são compradas e vendidas, ou mesmo trocadas, por clubes esportivos, por exemplo, enquanto grandes corporações procuram controlar cada vez mais a vida de seus administradores e funcionários. À medida que as pessoas tornam-se mais escravas do luxo, com mais contas a pagar, também se encontram cada vez mais presas ao sistema. Não é preciso muita imaginação para visualizar uma escravidão universal sob o governo da besta. Observamos anteriormente que o anticristo exigirá que sua marca seja colocada sobre todos os que desejam comprar ou vender. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E que obrigará as pessoas a adorar sua imagem. Prometerá liberdade, mas colocará homens e mulheres sob o jugo da escravidão. 2 Pedro 2, versículo 19. Aproveitará as concupiscências do povo, usando-as como instrumentos de escravidão. Eu convido você a assistir o excelente documentário O Dilema das Redes, onde especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta muito sério. As redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. E não há dúvidas que isso está acontecendo. Vemos uma sociedade escrava das grandes empresas que controlam as redes sociais para usar o ser humano como a principal das mercadorias. Pois é, nada é de graça. Nas redes sociais, a mercadoria é você. O seu perfil é cuidadosamente traçado, detalhado, todas as suas preferências, para que você possa ser oferecido de maneira adequada para as empresas que podem atender às suas demandas e lucrar com a sua atenção e os seus recursos financeiros. Tudo elaborado para que o mundo seja dependente deste sistema. E diante dessa realidade, o que eu e você devemos fazer? Parar de usar a internet ou as redes sociais? É isso? Claro que não. O cristão precisa saber que tudo o que ele faz deve ser feito para a glória de Deus, inclusive seu uso. O uso das redes, as suas riquezas. Todos os cristãos devem refletir se Deus está sendo glorificado através de seu perfil e de suas interações nas redes sociais. O cristão jamais deve deixar que as redes sociais prejudiquem seu relacionamento com Deus. Algumas pessoas não conseguem se desligar de suas redes sociais, nem mesmo na hora do culto. Já estão viciadas e não se dão conta disso. É necessário maturidade para lidar com as redes sociais, se você não quiser ser escravo delas. As redes sociais apresentam uma ótima oportunidade para a evangelização, mas muitos que se dizem cristãos postam e compartilham conteúdo imoral ou conteúdo que em nada contribuirá para o crescimento espiritual das pessoas. É verdade ou não é? Outros escrevem e usam um linguajar estranho aos seguidores de Cristo. Eles discutem, amaldiçoam e compartilham conversas imorais e expõem sua privacidade e a privacidade de sua família. Mas eles se esquecem de que Deus pedirá conta de toda palavra frívola que sai dos lábios do homem. E neste contexto, dos teclados de computadores e smartphones, isso é uma realidade. E um grande problema de nossos dias são os falsos mestres que enganam facilmente aqueles que não se preparam e que não manejam bem a palavra de Deus. Se você deseja ser livre e não escravo das redes sociais, você precisa conhecer a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa conhecê-lo. O pastor John Piper diz algo interessante sobre isso. Ele fala que uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no dia do juízo que a falta de oração não era por falta de tempo. Isso deve te fazer pensar seriamente. A questão não é a falta de tempo, mas a falta de amor. Deus é amor
E se você estiver cheio de amor, suas prioridades serão a prova disso, pois todos nós priorizamos aquilo que amamos. Pense nisso. Ninguém tem dúvidas que Deus é amor, mas quando o assunto é a ira divina, muitos acabam confundindo as coisas. Estamos meditando sobre Apocalipse 18 e nesse capítulo podemos contemplar a ira divina em ação e somos chamados a nos alegrar pelo julgamento e destruição da Babilônia, desse sistema mundano, inimigo de Deus. Somos chamados a nos alegrar porque o julgamento da Babilônia será o dia em que Deus vindicará seus servos martirizados. É necessário compreender que Satanás usa a religião e as atividades econômicas para perseguir e matar o povo de Deus. No entanto, não se deve imaginar que essa voz de celebração seja um convite para nos alegrarmos com o julgamento dos pecadores. O julgamento divino deve sempre quebrantar o coração, pois os pecadores perdidos estão condenados ao castigo eterno. A alegria nessa passagem gira em torno do julgamento reto de Deus, do fato de que se fez justiça. Ninguém serviria a um Deus que não fizesse justiça. É fácil polemizar essas questões hoje, enquanto se estuda a Bíblia no conforto de nosso lar. Se estivéssemos com João em Patmos, ou entre os santos aflitos aos quais ele escreveu, é possível que víssemos as coisas de outra forma. Não se deve cultivar a vingança pessoal, mas sim regozijar-se com o julgamento justo de Deus. O Deus de amor é também o Deus de ira. A missão de Cristo foi morrer para que a ira de Deus fosse aplacada nas vidas dos fiéis. Jesus veio pagar o preço que a justiça de Deus exigia. Portanto, Jesus não veio pagar nada ao diabo como se devesse alguma coisa a ele. Não, de jeito nenhum. Jesus veio pagar ao Pai a justiça que lhe era devida. Não devemos confundir a ira de Deus com a ira humana. Aqui na terra, quando os seguidores do Cordeiro testemunham da sua fé no crucificado e são perseguidos por causa desta fé, sua atitude diante dos seus inimigos sempre deve ser de perdão. Um espírito humilde e cheio de amor pelos inimigos é uma das maiores características de um discípulo de Jesus. O cristão deve abençoar os que o perseguem e nunca retribuir o mal com o mal, conforme nos ensina Romanos 12, versículos 14 e 17. Isso, no entanto, não elimina a justiça de Deus no fim. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, versículo 19. Somente Deus conhece as motivações do coração e pode julgar com justiça. Ele continua sendo o Deus da justiça e no dia da ira ele retribuirá. Esse tema atravessa a Bíblia de ponta a ponta. Portanto, tenha muito cuidado ao considerar que Deus é amor, mas não é ira. Este é um grande erro. Quando procuramos nas Escrituras, vemos que Deus não faz tentativa alguma para ocultar a realidade da sua ira. Ele não se envergonha de reconhecer que a vingança e a cólera lhe pertencem. Eis o seu desafio. Vede agora que eu sou. Eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Deuteronômio 32, versículo 39 ao 41. Vai lá conferir. Um estudo na concordância mostrará que há mais referências nas Escrituras à indignação, à cólera e à ira de Deus do que ao seu amor e ternura. Porque Deus é santo, ele odeia todo pecado. E porque ele odeia todo pecado, a sua ira inflama-se contra o pecador. Salmos 7, versículo 11. A ira de Deus é uma perfeição divina, tanto como a sua fidelidade, o seu poder ou a sua misericórdia. Só pode ser assim, pois não há mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus. Porém, haveria se nele não houvesse ira. A indiferença para com o pecado é uma nódoa moral, e aquele que não odeia é um leproso moral. Como poderia aquele que é a soma de todas as excelências, olhar com igual satisfação para a virtude e o vício, para a sabedoria e a estultícia?
Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar a sua severidade para com ele? Romanos 11, versículo 22. Como poderia aquele que só tem prazer no que é puro e nobre deixar de detestar e de odiar o que é impuro e vil? A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real, um requisito tão imperativo e eterno como o céu o é. Não somente não há imperfeição nenhuma em Deus, mas também não há nele perfeição que seja menos perfeita do que outra. A ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda a injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado porque este é rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. Os insurgentes contra o governo de Deus saberão um dia que Deus é o Senhor. Serão levados a sentir quão grandiosa é aquela majestade que eles desprezaram e como é terrível aquela ira de que foram ameaçados e a que não deram a mínima importância. Não que a ira de Deus seja uma retaliação maldosa e mal intencionada, infligindo agravo só pelo prazer de infligi-lo ou devolver a ofensa recebida. Não. Embora seja verdade que Deus vindicará o domínio como governador do universo, ele não será revanchista. A palavra de Deus é clara a este respeito. Porque do céu manifesta a ira de Deus, Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se manifestou quando foi pronunciada a primeira sentença de morte, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do paraíso terrestre, e depois, mediante castigos exemplares, como o dilúvio e a destruição das cidades da planície com fogo do céu, mas especialmente pelo reinado da morte no mundo todo. Foi proclamada na maldição da lei para cada transgressão e foi imposta na instituição do sacrifício. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo chama a atenção para o fato de que a criação inteira ficou sujeita à vaidade e geme e tem dores de parto. A mesma criação que declara que existe um Deus e publica a sua glória, também proclama que ele é inimigo do pecado e o vingador dos crimes dos homens. Acima de tudo, porém, do céu se manifestou a ira de Deus quando o Filho de Deus veio a este mundo para revelar o caráter divino e quando essa ira foi demonstrada nos seus sofrimentos e morte de maneira mais terrível do que por todas as provas que Deus antes dera da sua aversão pelo pecado. Além disso, o castigo futuro e eterno dos ímpios agora é declarado em termos mais solenes e explícitos do que antes. Sob a nova dispensação, há duas revelações dadas do céu, uma da ira, a outra da graça. Diante desse fato, você só pode fazer duas coisas. Ou se regozijar porque seu nome está escrito no céu, ou deve se arrepender de seus pecados e passar a crer em Jesus Cristo para que você possa sair da Babilônia e passar a fazer parte da família de Deus. Não perca tempo. Você só tem o hoje, o agora, pois o amanhã é incerto. Faça isso agora, em nome de Jesus. Amado Deus, quando olhamos para o nosso futuro, revelado aqui em Apocalipse 18, nós reconhecemos o lamento dos ímpios diante da queda da Babilônia, bem como a promessa gloriosa da segunda vinda de Jesus e o louvor dos santos. Nos unimos como teu povo, clamando por tua misericórdia e celebrando a tua justiça e vitória final. Reconhecemos, ó Senhor, que o lamento dos ímpios será grande quando enfrentarem o julgamento justo de tuas mãos. Que este lamento nos lembre da urgência de proclamarmos o Evangelho a todos os que ainda não conhecem a tua salvação, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna em Jesus Cristo. Aguardamos com expectativa a segunda vinda de Jesus, quando ele virá para estabelecer o seu reino de justiça e paz, o seu reino eterno. Que esse pensamento nos inspire a vivermos vidas santas e dedicadas a Ti, preparando-nos para o grande dia da sua chegada.
nos regozijamos com o louvor dos santos, que celebrarão a tua vitória sobre o mal e a tua glória manifesta. Que o nosso louvor seja uma resposta ao teu amor e graça, ó Deus, e que possamos exaltar o teu nome com alegria e gratidão eternas. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos fiéis em proclamar a tua verdade e em vivermos de acordo com os teus mandamentos, para que possamos participar da festa celestial e do louvor dos santos na tua presença para todos sempre. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Não é verdade, meus irmãos? Deus é bom. Eu peço que você aí dê o seu like, se você ainda não fez isso, e compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Não deixe de compartilhar. Aproveite para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para que você possa estar presente em nossas orações diárias, que você possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.